videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Essa Imperato. foi a pior introdução de todos os vídeos. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui pra falar que vocês já entenderam. Exato, né? De Dawn of the Planet of the Apes. Agora em Ou alguma português coisa assim. brasileiro. Cara, O retorno do Não. planeta. Não, é Planeta dos a Macacos. Revolução. A Ascensão? Não. A É, ascensão. sei lá, velho. Katsu! Dawn of the Planet of the Apes. A ascensão dos planetas. Do Dos planeta. Dos planetas. planetas! E, bom, é uma continuação direta, né? Do primeiro filme, não. Do anterior. A origem. A origem. O Planeta dos Exato. Macacos, a origem. Que é o Rise of the Planet of the Exato. Apes. Que Exato. tinha aí, na época tinha o James Franco, agora é dirigido pelo Matt Reeves. Oh, Matt Exato. Que Reeves. se você assistiu Cloverfield, Sensacional, filmão. concorda, um filme Dirigido sensacional, já tinha muito o que esperar desse aí, que o filme entrega. É Também um tem- ótimo filme. Exato, mas ele também dirigiu Let Me In. Let Me In é um filme de terror, suspense terror, que é muito legal, também recomendo. Nem sabia que era dele. Legal. Descobri agora, vem. E Rise of the Planet of the Apes. The Dawn of the Planet of the Apes, na Isso. verdade. É. Que é a Cara, continuação. é um filme, é uma continuação. Eu acho que é um exemplo de como uma franquia pode ser continuada sem ser cagada. Tipo Sim. assim, você Que tem nem como a fazer pró- com qualidade. Que nem a própria franquia original do Planeta dos Macacos, que Sim. assim, o primeiro filme é muito legal, o segundo mais ou menos, e aí depois, cara, depois degringolou, ficou uma porcaria. E aí tem muita gente que não odeia o filme do assisti Tim os Burton, antigos, né? Pra mim a referência que eu tinha era o filme do Tim Burton, tem Aham. até o DVD, nem odeio, nossa, só veio um perdigoto no Luiz agora. A gente tá animal nesse episódio. Então muito. Mas agora a gente tem o que foi desenvolvido no primeiro filme, que era o. Caesar. O Caesar, mas era uma cura, né? Um vírus, na Ah, verdade. sim, certo. Agora certo. dizimou grande parte da raça humana. Exato. Sim. E quem não morreu é imune ao vírus, É ou imune ao seja, vírus geneticamente. você entende que tá o salvo. vírus já limpou a Boa humanidade. parte da Sobrou humanidade. uma galerinha só. A civilização tá funcionando realmente pós-apocalíptico, porque o mato dominou tudo que era cidade. Enquanto outros. que os macacos, né, eles vivem na sua própria sociedade, né? Porque agora são desenvolvidos, são racionais. Aham. Sim. E E você a vê que- vantagem deles, né, como sobreviventes, eles não Exatamente. precisam daquilo que os seres humanos precisam. Exatamente. Que um dos fatores é energia. E aí Exato. que começa a trama, no primeiro contato entre humanos com macacos que precisam chegar à usina hidrelétrica Isso. pra gerar um Pra pouco de ter energia. energia, né? pra cidade. Pra poder Aí que sobreviver. rola Começa, conflito e a começa gente o vai conflito. ver. Vamos ver as diferenças e semelhanças aí entre humanos Exato. e macacos. Certo. O que eu acho muito legal, assim, é, primeiro, mostrar a começa com esse resumo muito bom do filme anterior, pra quem não assistiu, mas ele já começa mostrando como é que funciona um pouco a sociedade dos macacos um pouco evoluída, né? Aham. A gente vê que o Caesar, que era o macaco que experimentavam nele uma droga contra o Alzheimer, ele acabou desenvolvendo uma super inteligência Sim. comparado aos macacos, e ele virou, assim, é meio que como os macacos vão dominar o mundo com essa inteligência, né? E aí isso começa a se espalhar e ele tem essa formação social dos macacos, que é meio que baseado mais ou menos como se fosse um homem muito primitivo, né? Sim. Aí começa aquela organização social da aldeia. Então, aí eu acho que a organização social parece de um homem primitivo, mas eu acho que a inteligência dele não. Aham. A inteligência dele, pra mim, lembra bastante de um homem moderno. Então, Aham. sabe o que é? Eu acho que a influência é do personagem do James Franco. Sim, Porque ele viveu sim, na ele casa. Ele aprendeu a entre jogar humanos. xadrez, Exato. etc, É né, verdade. esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que o fato de ele parecer ser primitivo é pelo fato dos macacos não precisarem de ferramentas, que é o que a Sim. humanidade precisa. E por ferramentas, entenda tudo. Armas, veículos, energia elétrica e todo tipo de ferramenta. Enquanto que os macacos não precisam, que eles são biologicamente preparados para caçar e para viver no escuro, entre árvores, né? Esse Tanto tipo que de mostra coisa. eles caçando, né, nesse sentido. Né? Mostra, Tanto que você vê mostra. até é. muito do relacionamento entre o César e o filho dele, Ah. você já, desde o começo você já vê a insubordinação do filho, né, dele ser, não ouvir o Ser pai, rebelde, ser né? rebelde. E é engraçado porque essa não cena caçava, meio né? que o filho fica com uma puta cicatriz assim, e é um dos jeitos, né? Porque assim, como é que você vai caracterizar Eu pensei cada a mesma macaco, coisa, né, cara, achei genial. E aí você pensa assim, o que tem essa cicatriz É o filho. é o filho, sempre vai ser assim, então a cicatriz nunca se cura. Uma né? sacada Coba, muito, muito boa boa, da né? direção O de Coba, produção, né? Direção que de tá no arte. primeiro Coba, filme. exatamente. E que eu vou mandar um abraço aqui pro cachorrinho do Luiz, que é o Nick, mais conhecido como Toba. Toba, né? O Rod O deu Coba, um nome pro meu Coba. cachorro. Ele foi lá em casa e falou: como é Como o nome tipo dele? Oscar, né? É Nick.
Ah, ele tem nome de Toba. Começa a chamar ele de Toba. Então, Mas eu acho que foi porque a gente tinha dado umas brejas e aí acho que... Foi e o aí, efeito, o né? meu cachorro virou Toba. Virou e, tem, Toba agora. e tem uma foto aqui do Toba, então ele parece até o Koba um pouco, né? Ele tem essa cara meio de... Mas você nunca fez experimentos tão maldosos quanto Nunca o Koba fiz. sofreu. Mas ele já mordeu algumas pessoas, ele tem essa coisa, ele foi atropelado na rua, ele anda na rua sozinho, ele tem essa coisa de ser independente. Ele é independente, Ele né? é praticamente um macaco dos planetas dos macacos. Exatamente. Evoluído, tem a sociedade dele. Só faltou polegares opositores, mas... Exatamente. Exatamente. E aí o Koba, né, que é o antagonista dos macacos, ele tem, é meio que o traidor. Porque é muito interessante porque assim, os macacos, o planeta dos macacos, um dos grandes, uma das coisas mais interessantes da franquia é que eles conseguem criticar o ser humano sem que você se sinta criticado. Certo. Né? Então assim, no primeiro filme do Planeta dos Macacos, os humanos, na verdade... Você diz qual? O primeirão, o original. Charlton Heston. Os macacos que são, eles se comportam como seres humanos. Então você vê como tem um monte de coisa tão falha na sociedade, a parte da justiça ser totalmente injusta, da dominação, de colocar os caras em jalas, enfim, uma série de questões. E aí você consegue criticar sem que você se sinta criticado, né? Então toda a ficção científica acaba tendo esse... pouco esse viés, esse né? viés. Então é um artifício que eles têm para que você critique a sociedade como um todo. E nesse Planeta dos Macacos eu acho que também é utilizado, né? Até porque mas dessa forma os humanos acabam sendo os humanos mesmo, eles são maus. Nesse caso, acho Gostam que de eles guerra. desenvolvem mais a cultura, vamos dizer, símia, que necessariamente explorar um pouco como que é os humanos pós-apocalipse. E aí você vê no próprio César a figura pacifista dele. E dá pra você entender, por exemplo, todos os macacos são bons, ou seja, a influência humana que é ruim, não. Na verdade, é na figura do Koba que a gente vê que existem macacos que são filhos da puta. Exato, né? Porque é aquela velha premissa, a premissa dos macacos é, tipo, macaco não mata macaco, né? Que na verdade não dá pra ser uma regra definitiva, porque Exato. não é, vamos dizer assim, não é tão preto no branco, né? Não tá assim, impresso na natureza do macaco isso. É uma tentativa social. Exato. E aí uma coisa que eu acho legal do filme é justamente isso, de mostrar que, apesar da treta começar pelos humanos, que assim, que nem todo humano é um filho da puta, e também não é, nem todos são bonzinhos, e entre a sociedade dos símios também, que existem os macacos que são legais e os macacos que são traidores, né? E mostra um pouco também a natureza do Koba, porque ele foi torturado quando ele era um prisioneiro humano, dos humanos, acho que né? tudo que o Koba faz, por exemplo, quando ele aprisiona humanos, ou depois que ele toma o controle, é muito porque fizeram com ele, quando ele era cobaia, né? E aí a gente vê também uma crítica à sociedade, assim, né? O que... Uma pessoa que nasce num ambiente violento, que ele vai pra FEBEM cedo, o que ele vai se tornar como adulto, né? Ele acaba sendo uma vítima da sociedade. É lógico que todo mundo tem seu livre-arbítrio. Você pode sofrer, você pode apanhar pra caramba na infância do seu pai e crescer e falar, meu pai é um bosta, eu nunca vou bater no meu filho. Você pode virar o oposto disso. E existem casos, né? Lógico. Isso daí, né? Só que também existe essa de você, até aquela questão do escravo, né? Tem isso no livro do Machado de Assis. O escravo que vira senhor e continua batendo nos escravos. Sim. Você, quando você chega no poder, você quer fazer o que fizeram com você. Você quer se vingar, de certa forma, a cadeia do grito do How I Met Your Mother. Usando agora o exemplo do César, a gente fala que ele teve muito na influência do personagem James Franco, né, da parte humana, lá do bom. Mas ele também viveu em jaula, ele sentiu os dois lados, ele sabe do que o ser humano é capaz. Por isso que eu acho que o senso crítico dele de julgamento é um pouco mais desenvolvido, mais apurado, enquanto que o Koba só teve o lado ruim, vamos dizer assim. Ele conheceu o amor, né? Então, do humano. Isso. Então, tanto que ele chama o humano dessa vez, né? Quando mostra na foto de James Franco, ele era um bom humano assim como você. Sim. Ele compara o James Franco, né, o personagem James Franco. O novo personagem, na verdade, é o James Franco. Que ele vê, ele isso, ele vê que existem humanos Koba, bons, todos os humanos são ruins. Enquanto que, por exemplo, o personagem do Comissário Gordon, qual é o nome dele? Gary Oldman. Pro Gary Oldman, ele precisa, é aquela coisa da sobrevivência. Então eu me sou ameaçado por essa outra espécie. Exato. Não há um meio termo, não há uma coisa pacífica. Mas você vê também que tem Precisa ser personagens. destruído. Então, tem personagens entre os humanos
que eles culpam os macacos. Sim, a maioria culpa. Porque eles, é a gripe símia, então, foi os macacos que fizeram isso. Mas quando, na verdade, foi criado pelos humanos, né? Então, assim, é como se, tá tendo um surto de gripe aviária e a gente, não, vamos matar, as galinhas são foda, estão matando todo mundo, sabe? Vaca louca, puta, vaca é foda, sabe? Quando é criado pelos humanos. E mostra também essa coisa da xenofobia, né? Porque o ser humano, na sua origem mais primitiva, quando vem um forasteiro, ele não vem pra fazer amizade, entendeu? Não é, o turismo é uma coisa novíssima no mundo, assim. Quando chegava um barco na sua vila, era porque iam te matar, cara. Era treta. Então, o ser humano tem essa coisa de xenofobia. Então, você querer fazer parte de um grupo, nós contra eles. Então, os macacos, olha só, eles não são desenvolvidos, eles não têm compaixão, eles são filhos da puta. Olha o que eles fizeram com a terra, a culpa é deles e tal. E mostra um pouco o mundo como é hoje, né? Os países que se odeiam, tipo, as culturas que são diferentes e tal, toda essa guerra de poder e um considerar o outro inferior por qualquer motivo que seja, né? Você vai fazer esse paralelo muito bem. E aí, o que eu acho bacana também nessa coisa dos macacos, da sociedade deles, é que eles evoluíram, mas tem muito essa coisa assim do macho alfa, né? O cara que vai, ele sobe no palanque, todo mundo ouve, todo mundo para pra ouvir. E essa coisa de autoridade. É legal esse negócio de respeito, porque eles têm, eu achei uma coisa muito bacana, porque eles falam muito por sinais. Então tem uma coisa de submissão do macaco, de ele ajoelhar pra pedir perdão e dar a mão, né? Isso é muito importante no final, eu achei, quando o próprio Koba tá caindo, né? Ele estica a mão, né? E ali, ao mesmo tempo que é uma coisa pra se salvar, ele tá pedindo perdão ao mesmo tempo. Eu achei muito bacana. É legal, a simbologia, né, é forte. E é uma escolha muito ousada, né, cara, você fazer os macacos se comunicarem com linguagem de sinais, porque é um filme que corre o risco de ficar muito chato, assim. Sim. Né, tipo... Mas fica muito bom, eu achei ótimo. Fica muito legal. E, cara, e é legal, o que eu mais gostei do filme é que você coloca um cenário que você tem uma sociedade de macacos que falam. Então, assim, já é bem esquisito, mas você acredita, né? É bem verossímil, assim. Tanto que eu acho que um dos grandes méritos desse filme é eles mostrarem como os macacos evoluíram sem precisar apelar para uns artifícios bobos. Por exemplo, você vê os macacos usando cavalo. Isso daí, cara, já é jogando na sua cara que os macacos são humanos praticamente. Porque na própria história da civilização moderna, da civilização antiga, você tinha, por exemplo, índios nativos de alguns lugares que eles nunca tinham visto um cavalo. E aí chegam os europeus com cavalos e, eles são massacrados, né? Aliás, tem uma história muito interessante com relação a isso, cara. Quando os mexicanos viram os europeus chegando com cavalo, eles não entendiam que eram dois animais diferentes. Eles achavam que era um bicho só. Que era um minotauro, entendeu? Exato, então você imagina, chegaram uns deuses aqui e vão matar a gente, né, cara? Eles já tinham essa coisa de deus com a pele branca e tal, e aí acabaram sendo ludibriados até por isso, assim. E aí são sinais que o filme coloca que já mostra pra você que os macacos eles estão chegando nos seres humanos, já estão num nível de evolução muito parecido, uso de armas, por exemplo, e você não precisa colocar sinais bobos, assim, que você estava falando, não, macaco de relógio e All-Star. Usando óculos, tá ligado? Não precisa disso. Você mantém a natureza do animal, do macaco, que mora na selva, que caça, etc., e ainda assim coloca sinais de que ele está se tornando. A domesticação do animal é um passo evolutivo, né? Como se ele tivesse. Mas outro mérito que eu digo para que isso aconteça, você perceber isso, é a qualidade gráfica dos efeitos especiais. Muito bom. Porque logo no começo você já vê a qualidade da expressão facial, de emoção dos chimpanzés, né? Sim, bastante. A gente tem que falar que de novo, o Caesar ele é totalmente digital, né? mas ele é feito com motion capture por Andy Serkis. De novo, assim, ele fez o Caesar no filme anterior, e ele faz o Caesar novamente, e cara, ele é fantástico, né? Primeiro que não é o primeiro macaco que ele faz, porque... A gente fez King Kong. É verdade. Em 2005, um dos melhores filmes do mundo. Mas é interessante porque, assim, eu vi uma entrevista dele no Star Talk, que é o podcast do Neil deGrasse Tyson, que é bacana a entrevista, se você quiser assistir, tem um link aqui, aqui embaixo, ouvir. E ele fala assim que, cara, o Caesar é um caso muito específico porque ele não pode só, ficar imitando um macaco, porque o Caesar não é só um macaco, ele é um macaco quase humano. Então ele tem que dar uma humanidade para o macaco que talvez você não tem outros, né, se fosse fazer um animal assim, só com motion capture normal. E sem perder os traços dele de macaco. E eu achei que esse filme, cara, assim, eu acho que é um grande feito você conseguir comunicar
com expressões faciais e gestos, que não são só gestos, são gestos e expressões faciais. Então, expressão corporal. Corporal, exatamente. Exato. Quando você, tipo assim, você vê o olhar do Caesar, que ele é um cara já, sabe, maduro, diferente do olhar do filho dele, que é um pouco mais bobinho, ele não entende, e é mais facilmente, mais ingênuo, ludibriado, é mais ludibriado. E o Koba, que é um pouco mais... E até pela postura dele. Sim, uma postura de até a câmera põe de baixo pra cima, mas ele realmente ele estufa, aí vai a parte selvagem também. Porque tem uma hora quando o Koba, tipo, tira e questiona a autoridade dele com relação a ele proteger macacos ou não, ou seja, ele tá indo mais pro lado ajudando os humanos, então isso não é ser macaco, ele sai da porrada. Então o lado selvagem ainda que, cara, ser humano, a gente fala, quando o ser humano vai pra briga, é porque perdeu toda a racionalidade, assim, ele não consegue mais argumentar pra valer a sua opinião. Ali. É instintivo, eu preciso destruir esse ser que não concorda comigo. Sim. E o César faz isso, né? Ele sai na porrada e tá ganhando lá do Koba, mas aí ele para pra lembrar da premissa dele, de que... Então E é uma das primeiras frases que eles usam, né? Que o Caesar vira e fala, pense antes de agir. Você imagina um macaco falando isso, cara, pra mostrar, né, que a linha entre o que é ser um macaco e o que é ser um humano é cada vez mais tênue, né? E é legal mostrando assim que eles estão tentando transformar aquilo numa sociedade, né? Sim. Ele começa a criar regras, assim, e que todo mundo meio que concorda e tal. E é lógico, a maioria dos macacos ali é tipo seguidor sem pensar, entendeu? Vai todo mundo seguindo e ninguém tá nem aí, assim. Os únicos que pensam ali, basicamente, é o Caesar, o filho dele e o Koba, mas tem o professor, grupo, né? Tem o professor e tem um grupo, aquele grupinho final que fica preso, que eles concordam com o Caesar e tal, né? Dá pra ver que eles têm um pouco mais Cara, falando do final, eu achei uma simbologia muito bacana do primeiro, até quando ele revisita a casa dele, a janela era muito forte pro Caesar, né? Sim, tanto o símbolo do desenho da estrelinha. E aí isso é visto também. E aí tem uma hora que ele desenha esse símbolo. Sim. Então virou até meio um símbolo. Virou até o Batman Begins, né? Watch for my sign, né? Tipo, o Batman tinha o próprio símbolo, representava. Dele, né? Nesse caso eu achei bacana usarem o vitral como uma simbologia do César, que é o símbolo dele, o que representa o tipo de liderança do César, contrastando aí com o Koba. E por mais que você tenha. Por mais que você tenha os humanos, né? O protagonista, inegavelmente, é o Caesar, né? E você vê que ele é um líder muito mais forte, né? Não é à toa que ele chama Caesar, né? É claramente uma referência a Júlio César. O goleiro da seleção. Sim, exato. Buzz Lightyear, do Comando Estelar. E... Inclusive, uma curiosidade, pra quem não sabe, né, que, por exemplo, na Rússia existiam os czares, né, e na Alemanha os kaisers, e tudo isso vem de César, né, que são os imperadores, os comandantes, os líderes. E o Caesar, que é o líder dos macacos, você vê que tá tendo uma zona ali na sociedade, não sei o que, ele grita e faz "Oh!" Aí todo mundo olha, todo mundo ouve ele falar e respeita o que ele tá falando. E logo depois você vai pra sociedade dos humanos, quando eles descobrem os macacos, e tá uma zona, todo mundo gritando, é o Gary Oldman, parou. Aí todo mundo continua falando, ele Aí não consegue, pega o megafone, aí, quieta aí! Aí vão parando aos poucos e tal, só pra ouvir o que ele tem a falar. E logo que ele começa a falar, já começam a questionar ele. Peraí, esses macacos aí, eles não estão com nada, e aí o cara já mas sabe? Então você vê a diferença que tem entre um verdadeiro líder, né? Sendo ele um macaco ou um humano, tanto faz, calhou de ser um macaco. As pessoas respeitam, né? E querem ouvir o que tem pra dizer. Exato. E isso se reflete ao longo de todo o filme, tanto que no final o destino fatídico lá do Gary Oldman, né? Que é morrer pela causa dele. E o Caesar também está disposto a isso, mas o Gary Oldman não tem o apoio do que seria o protagonista dos humanos, né? Cara, ele é o típico xiita, porque ele perdeu família, é um militar, mostra, principalmente quando falta energia, tem o iPad dele acende lá. Sim. O barulhinho, né? Quando faz barulhinho. É muito típico, né? Tipo, lá o iPad dele. E mostra esse background, mostra que ele perdeu gente, porque né, tem aquele close na cena dele se emocionando e relembrar, e realmente é a culpa, aquela coisa não muito... pensado, né? Ele não questiona muito, ele fala, não, a culpa é dos macacos pela doença. Sim. E aí ele vira um extremista religioso, ele se mata porque ele acredita tanto na causa dele que os macacos não podem continuar existindo, que ele se sacrifica, né? E sacrifica lá o lugar pela causa, assim, ou seja, ele separa muito claro na cabeça dele que humanos
Nesse negócio de sobrevivência. A gente vê isso mesmo, que os macacos, a ordem social deles é muito mais definida, né? Assim, parece que os humanos estão um pouco mais perdidos, assim. Quando o Caesar fala, todo mundo ouve, e o Caesar fala assim, eles não podem me ver fraco, porque o macaco vai em galho forte. Vai em galho forte, tipo, ele quer... Então, se o Koba tiver mais forte que o Caesar, mesmo que respeitem, eles vão ter que servir o Koba, né? Então você vê que é meio que uma massa manipulada, assim, manipulável. E será que é tão diferente dos humanos? Né? Pois é. Essa é a questão, né? É meio que parece que a sociedade cresceu meio que assim, todo mundo seguindo. Por que você acredita nisso? Porque alguém que tá numa posição de autoridade falou, né? E eu assisti ontem com a Isa, com a minha namorada, de novo, o último episódio de Cosmos, cara, e primeiro que é muito emocionante, assista a Cosmos, é muito bom. E o Neil deGrasse fala assim, a sociedade chegou até onde chegou agora, conseguindo chegar nos confins do sistema solar, seguindo 5 regras básicas, e a primeira delas é questione a autoridade. Então assim, não é porque alguém tá falando alguma coisa que você tem que acreditar. Assassin's Creed, se você é um gamer, joga muito videogame, né? Muito bom. Também segue, né, essa linha, né? Exato. E principalmente da história do Ezio. E ele fala, questiona a autoridade, inclusive eu, não é porque eu tô te falando isso aqui que você tem que acreditar, você tem que acreditar em evidências e coisas que realmente existem. E aí parece que os humanos acabaram evoluindo nessa, né, de ir acreditando no que um fala e vai indo. E aí quando você vê, são criados feudos, igrejas e tudo mais. Nada é verdade, tudo é permitido. Tudo é permitido. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Toba! Toba! Mostra pra gente aí que você chegou até aqui, que você é um bom companheiro assim como nós e que assistiu tudo. Olha aí, chegou até aqui, você é melhor que todo mundo. E outra coisa, cara, se você gosta de ouvir os bons companheiros, você pode se inscrever no nosso podcast também, no iTunes. Isso. No iTunes ou em qualquer outro diretório de podcast, nós estamos nos mais legais. Exatamente. Exato. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe este vídeo no nosso canal para quem você conhece. Dá aquela força pra gente, cara. Exato, pra gente continuar fazendo vídeos aí. Exatamente, a gente faz esse vídeo aqui pra você. Sim. Exato. E se você gostaria de receber, sempre que sai um episódio novo, gostaria de receber no seu e-mail, muita gente pediu, nós atendemos. Isso, vai então osbonscompanheiros.com e tem aqui no cantinho esquerdo, me inscrever. Você vai lá, coloca seu e-mail, pum, e aí você vai começar a receber os e-mails dos bons companheiros. Não vai depender do YouTube e tá de bom humor e te dizer assim, te mandar e-mail ou não. Certo? E facebook.com/osbonscompanheiros, twitter.com/cinemobc. Ou seja, você tem aí as redes sociais para interagir com os bons companheiros. Exatamente. Interaja conosco, nós gostamos de conversar com você. Isso aí. E lembrem-se, ao assistir bons filmes, que seja com bons macacos. Eu fico